Meus irmãos, a paz do Senhor, com grande alegria estamos tendo a oportunidade de estar iniciando mais um culto de adoração, de louvor e de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito. Sempre em todos os cultos eu tenho dito essas três palavras: culto de louvor, culto de adoração e culto de gratidão. Somos gratos por tudo aquilo que Deus tem feito. Você já orou aí? Você já pediu a Deus para Ele falar com você hoje? Então, nesse momento, mais uma vez, vamos orar agora para, de forma coletiva, todo o nosso campo, toda a igreja. Estamos nós nesse momento reunidos numa fé, em uma comunhão, para poder pedir ao Senhor que venha nos ensinar as suas verdades. Portanto, nesse momento, vamos orar e pedir a Deus que nos ensine. Senhor Jesus, nesse momento eu te adoro e eu te glorifico por mais esse dia em que aqui estamos para poder aprender da tua maravilhosa e preciosa palavra. Senhor, aqui está toda a tua igreja reunida para esse fim. Aqui está toda a igreja reunida para poder te adorar. Aqui está toda a igreja reunida para poder te glorificar. Portanto, meu Deus, nesse momento, nós rendemos louvor e adoração. E assim, meu Deus, venha conduzir e nos dirigir e falar com cada um de nós nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que o Senhor Jesus está nos dando a alegria de estarmos reunidos e unidos para realizarmos este culto de louvor, de adoração e de gratidão ao Deus que merece tudo que nós aqui estamos realizando e realizamos de todo o nosso coração para Ele, pois Ele vive, Ele reina e Ele é Senhor de nossa vida. O culto de hoje de maneira nenhuma será diferente, o culto de hoje com certeza é diferente, ele é diferente porque o de ontem passou, o de hoje é uma oportunidade a mais que Deus está nos dando e Deus tem coisas novas para poder nos ensinar. Então hoje é diferente, com certeza, o dia é diferente, então nós aqui estamos para poder aprender daquilo que Deus tem para nos ensinar e nos encher da tua gloriosa e maravilhosa palavra. Assim, neste momento, nós buscamos a bondade e a misericórdia de Deus para com a nossa vida. Vamos nesse instante ouvir um louvor, o Ministério Louvor aqui da nossa igreja, cantando os nossos hinos, até da harpa mesmo. Vamos estar adorando a Deus. Eu já volto com você. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que é dos filhos, sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo, eu sou um Deus que te guardo, eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares os espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatidos e pela seta ferida,
abatido. Eu tão meigo, com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares os espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar, e ao teu lado para te guiar, e ao teu lado para te guiar. Graças a Deus que tivemos a oportunidade de cantar, tivemos a oportunidade de louvar juntamente com o nosso Ministério Louvor, que graças a Deus tem um ministério extraordinário e são responsáveis no que faz. Deus abençoe a cada um dos componentes. Nesse momento, meus irmãos, que já ouvimos louvor, já adoramos, já cantamos, vamos ouvir uma ministração com o evangelista Paulo Lourenço, que é da nossa igreja ali em Ribeiro Junqueira. Um forte abraço a todos os nossos irmãos aí de Ribeiro Junqueira. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ouvir o evangelista Paulo Lourenço. Logo após ele, eu já estarei ministrando a palavra de Deus. Hoje é culto de doutrina, culto de ensinamento. Já vou dizer para você aonde nós estaremos hoje juntos aprendendo. Atos capítulo de número 2, a partir do verso de número 46. Nós vamos falar hoje aí sobre algo muito especial, como a Bíblia é. Toda a vida que a gente vai falar é as mesmas palavras. A Bíblia, ela é especial. Então, Atos 2, já vamos falar isso após a mensagem do pastor, do evangelista Paulo Lourenço. Já volto com você. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero nesse dia deixar um versículo da palavra de Deus, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, que diz assim a palavra do Senhor. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui, neste versículo bíblico, 3 segredos para uma igreja avivada. O primeiro ponto aqui que nós encontramos é o poder da oração. A igreja que anda avivada no poder da oração, tudo que nós oramos, nós alcançamos, porque está escrito e é a promessa do Senhor para a nossa vida. Nós vemos aqui que o lugar só moveu depois da oração. O lugar só moveu depois da oração. Louvado seja Deus. Os irmãos reunidos, aleluia, orando, clamando ao Senhor, o lugar se moveu. Louvado seja o nome santo do Senhor. O lugar tremeu depois da oração. A oração pode dar a vitória para cada um de nós. A oração, o poder da oração é o primeiro segredo de uma igreja avivada, irmão. Tem orado, tem buscado, tem clamado ao Senhor com ousadia, tem entregado a sua vida neste momento de pandemia, a oração, a dedicação à palavra do Senhor. Nós não estamos tendo culto nas igrejas, mas nós somos a igreja de Jesus. Nós temos que continuar orando, clamando ao Senhor, aleluia, pedindo ao Senhor
a sua misericórdia sobre nossas vidas. Nós vemos que logo à frente, em Atos, no capítulo 12, no versículo 5, ali Lucas escreve que Pedro estava na prisão. Pedro estava lá na prisão, mas a igreja mantinha contínua oração pela vida de Pedro. E o grande sobrenatural aconteceu ali naquela prisão. E libertou, tirou ali Pedro da mão de Herodes, tirou ali Pedro, a vida de Pedro, que estava até ali Herodes querendo matar. O sobrenatural da oração tirou Pedro da prisão. Aleluia. Em Atos aqui no capítulo 6, no versículo 4, nós vemos aqui que a instrução dos diáconos, né? A instrução dos diáconos estava procurando ali 7 irmãos dedicados, cheios do Espírito Santo, para que ajudassem na obra missionária. E a palavra de Deus no versículo 4 que diz assim: mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. A oração, aleluia, ela nos dá vitória, porque a oração, nós pedimos aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Eu quero algo que aconteça na minha vida, eu dobro meu joelho e oro ao Senhor, aleluia, e Ele concede para a minha vida. Este é o primeiro ponto, que nós continuamos na oração, na dedicação da oração, em nome de Jesus. O segundo ponto é o poder do Espírito Santo. Irmãos, nós não vivemos, a igreja avivada no dia de hoje não vive sem o poder do Espírito Santo, porque Jesus prometeu: eu tenho que subir ao céu, eu tenho que subir para que o Espírito Santo de Deus, que é a qual é da promessa do Pai, desce para descer. Se eu não subir, não tem como ele descer. Hoje a igreja, louvado seja o nome santo do Senhor, anda pela palavra, pela oração e pelo poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o guia particular da igreja, é o guia particular da minha vida e é o guia no ministério da palavra, no evangelismo, aleluia. O Espírito Santo de Deus, aleluia, ele opera a obra do Pai em nossas vidas. Paulo deixou lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, enchei-vos do Espírito Santo. Paulo deixou um mandamento para a igreja de Efésio para ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Se nós andarmos com a nossa vida ocupada, aleluia, na palavra, no trato da palavra, no Espírito Santo de Deus, aleluia, pode vir o que vir, o Espírito Santo de Deus vai nos direcionar a maneira correta, a maneira certa de nós agirmos. Que eu e você, como igreja do Senhor, ficamos avivados do Espírito Santo de Deus, cheio do conhecimento do Espírito Santo de Deus. Primeiro ponto ali foi a oração. O lugar moveu só através do poder da oração. É necessário orar, é necessário buscar, aleluia, para que eu e você possamos ser cheio do Espírito Santo. O terceiro ponto aqui, aleluia, finalizando, o terceiro ponto é o poder da palavra. Louvado seja Deus. Quando escolheram os discípulos, quando escolheram ali alguns diáconos para a obra missionária, né, eles falaram, os apóstolos falaram, e nós ficamos aqui, aleluia, no ministério da palavra. Na oração e no ministério da palavra, é importante o ministério da palavra em nossas vidas. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que pregoar a palavra, anunciar a palavra com ousadia, igual Jesus pregou, igual os discípulos, os apóstolos pregaram com ousadia, e vidas eram salvas, vida era restituída, aleluia, famílias restituídas, aleluia, louvado seja Deus, pelo poder da palavra, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui nós vemos aqui que o lugar moveu através da oração, eles cheios do Espírito Santo, e ali o conhecimento, a ousadia da palavra de Deus na vida dos irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. O terceiro segredo de uma igreja avivada é o poder da palavra, irmão. O poder da palavra, ela é a fonte geradora do avivamento em minha vida. Ela é a fonte geradora do avivamento, da paz, da alegria, da sinceridade, da firmeza, do caráter do crente. É a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus, estão passando por este momento, irmão.
de pandemia, este momento muito crítico em todo o universo, mas a igreja mantenha em oração, que eu e você como igreja podemos ficar no poder da oração, no poder do Espírito Santo e no poder da palavra. Que Deus os abençoe cada um, em nome de Jesus. Deus, por sua bondade, por sua misericórdia, Ele ensina verdades as quais nós temos necessidade de aprender e colocar em prática em nossa vida. Os cultos que estão sendo realizados diariamente aqui pelo canal da igreja, tanto no YouTube quanto no Facebook, é no objetivo de nós estarmos unidos e reunidos numa só fé. Então, nesse momento, é para a nossa igreja, nosso campo, todo o campo está reunido para este fim, adorando a Deus. Todas as nossas congregações, 19 horas, é culto para nós adorarmos a Deus. Vamos estar adorando a Deus com a tua gloriosa palavra. Abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, de número 2. Texto esse que nós vamos mencionar aqui é muito também mencionado e falado por todos nós. E nós glorificamos a Deus porque já é muito falado. Quanto mais falamos da Bíblia, mais nós iremos aprender da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia aí, Atos 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 41 e vamos até o 46, perdão, até o 47. Eu disse que nós iríamos ler a partir do 46, não, nós vamos ler do 41 até o 47, e o 46 é a palavra-chave do que nós queremos aqui transmitir. Nós não, a Bíblia vai transmitir para mim e para você. Atos 2, 41 a 47. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias, no templo, no partir do pão, em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Vamos orar? Jesus, nesse momento acabamos de ler a tua grandiosa e maravilhosa palavra. Revela e ensina da grandeza do Senhor nesse texto, que agora acabamos de ler, ó Deus, Atos 2, do 41 até o 47. Senhor, eis-me aqui, eu dependo de Ti, necessito que o Senhor me direcione, me conduz no que tenho que falar e transmitir para a Tua igreja. O Senhor colocou esse texto em meu coração, para que no dia de hoje pudéssemos ministrar a Tua igreja, que está atenta e sedenta pela Tua gloriosa palavra. Assim eu venho clamar, assim eu venho pedir, e eis-me aqui, eu dependo de Ti, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por essa boa e maravilhosa palavra de Deus. Pois bem, meus irmãos, o verso 42 e 46, que vai ser a chave ou a ênfase que queremos ministrar nessa noite, nesse dia, no culto de ensino, culto de doutrina. A nossa igreja aqui continua com o culto de ensino. Não estamos deixando de transmitir o ensino da palavra de Deus, a mensagem de Deus. Na verdade, tem sido todos os dias. Mas hoje é nosso culto de doutrina, então todo o campo está participando do culto de doutrina e tenho certeza de que Deus tem algo revelador para a sua vida. Então, o verso 42, ele começa dizendo a seguinte, o 41, ele dá uma descrição do crescimento da igreja. Quando ele dá a descrição do crescimento da igreja, o 42, ele vai dar a receita da igreja, como deve a igreja funcionar, como a igreja deve ser. Vou repetir, o 41 descreve o crescimento da igreja, o 42
vai dar a receita para essa igreja continuar crescendo, continuar crescendo na presença de Deus e atingindo outras pessoas. O importante aqui ainda, de eu dar a temática da mensagem, é que o Atos 2 especifica o derramamento do Espírito Santo. E logo após aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo, Pedro, ele assume a liderança naquele exato momento e prega. E uma multidão de gente converte, aceita a Jesus. Daí adiante a igreja inicia. A igreja inicia com 3.000 pessoas se convertendo. Olha que coisa gloriosa. A igreja ela inicia com 3.000 pessoas aceitando a Jesus como Salvador. Quando ela inicia com esse número, ela precisa de ter uma receita para continuar crescendo, progredindo, aumentando. Então, Deus dizia para você, a igreja ela começa com oração, com busca do batismo do Espírito Santo. Os crentes foram batizados com o Espírito Santo, era quase 120, e os discípulos ali. Quando eles são cheios do Espírito Santo, eles não cruzam o braço não, em meio de toda aquela tormenta, eles pregam o Evangelho. E no meio daquela tormenta, uma multidão aceita Jesus. Então, quase 120 irmãos batizados com o Espírito Santo, esses cheios do Espírito Santo, pregam o Evangelho, Pedro, por exemplo, e quase 3.000 pessoas se convertem. Daí adiante, precisa a igreja, ela ter um regime para que ela possa prosseguir. Se não tivesse um regime, se não tivesse algo para doutrinar, para conduzir, não teria condições da igreja ser o que ela é hoje. O que nós vamos chegar é até aqui hoje. Então, a igreja começa com 120 crentes aproximadamente batizados com o Espírito Santo, e a igreja começa, Deus usando esses para poder pregar o Evangelho, e quase 3.000 pessoas se convertem. Quase 3.000 pessoas se convertem, logo após Jesus dá a forma como a igreja tem que proceder, daí adiante, porque essas pessoas chegam, quase 3.000 pessoas chegam, e elas precisam ser discipuladas. Para elas serem discipuladas, precisava de um regime, estou falando regime no sentido de orientação, de conduzir, como deveriam eles se portar para estar na presença de Deus. Pois bem, já entendemos isso que é a igreja, e isso atinge até a mim e a você, hoje, em pleno século 21. Quando a Bíblia diz aqui no verso 42 e também no 46, que diz, e perseveravam. No 42 diz perseveravam. No 46, perseverando. Perseveravam. Ou seja, a palavra perseverar dá exatamente uma ideia de continuidade, permanência, persistência. Dá uma ideia de continuidade, permanência e persistência. Então, o texto aqui quando diz no 42, perseveravam, que quer dizer que eles continuavam, não importando com a circunstância que estava ao seu derredor, não olhando o que poderia acontecer com eles, eles continuaram. Perseverar é isso, é continuar. E depois nós vamos ver que a perseverança está em 4 pilares. Nós vamos descrever isso aqui na Bíblia. A Bíblia vai descrever isso para a gente. Então, perseverança é eu continuar. Não posso permitir que os acontecimentos externos venham me parar, venha parar a minha caminhada, parar a minha fé, parar a minha comunhão com Deus. Então eu não posso permitir que nenhuma circunstância externa me pare. Eu tenho que continuar. Perseverante é continuar, é não parar. Se eu sou crente, eu vou continuar crente. Se eu sirvo a Jesus, eu vou continuar servindo a Jesus. Se eu sou filho dele, eu vou continuar filho dele. Não importa o que está acontecendo ao redor, embora todas as vezes alguns acontecimentos externos venham atingir o nosso psicológico. Nós somos seres humanos, mas é aí nesse exato momento que nós precisamos de ter a mente de Cristo para poder perseverar. E ainda tem interessante dizermos, irmãos, que Jesus, ele sabia de tudo que iria acontecer com ele, mas ele foi perseverante, ou seja, continuou.
Olha, quando está dizendo para nós sermos perseverantes, é que eu tenho que ser contínuo. Irmão, eu não posso ser hoje e amanhã não sou mais crente. Irmão, eu não posso ter comunhão hoje e amanhã não ter mais comunhão. Não é por aí não. Eu tenho que ter uma vida contínua. Eu não posso estacionar, eu não posso parar. E a igreja aqui, irmão, repito, ela começa com quase 120 crentes batizados com o Espírito Santo, com 10 discípulos batizados com o Espírito Santo que caminhou com Jesus, e todos eles negaram Jesus no momento da crucificação, após eles terem sido cheios do Espírito Santo. Um deles, que era Pedro, lidera esses crentes cheios do Espírito Santo, prega o Evangelho, quase 3.000 aceitam Jesus. Imediatamente Jesus dá a eles uma forma como conduzir isso: perseverança, continuar, persistência. Irmão, eu preciso persistir, eu preciso continuar. Então, aqui nós vamos ver perseverante na doutrina, como diz aqui o texto no 42, perseverante na doutrina, perseverante na comunhão, perseverante no partir do pão e perseverante na oração. Irmão, são 4 pilares que faz com que eu seja a igreja de Jesus, que você seja a igreja de Jesus. O que me faz adquirir essas 4 pilares é a perseverança. Então eu preciso perseverar na doutrina, eu preciso perseverar na comunhão, eu preciso perseverar no partir do pão, eu preciso perseverar na oração. Irmão, eu preciso continuar, persistir, eu preciso permanecer. Irmão, eu tenho que permanecer na doutrina, eu tenho que permanecer na comunhão, eu tenho que permanecer no partir do pão, eu tenho que permanecer na oração, eu tenho que permanecer é eu ficar estável, não é eu ficar de braços cruzados sem fazer nada não. Permanecer é eu ficar naquilo que me ensinou, ficar naquilo que me mostrou. A Bíblia me ensina como que eu tenho que servir, como que eu tenho que ser crente. Então eu permaneço nos ensinos da Bíblia, eu permaneço na revelação da Bíblia, eu vou continuar, eu vou permanecer e eu vou ser persistente. Outra coisa muito interessante, dentro da etimologia de perseverante, é a palavra persistente. Persistente significa que eu vou enfrentar a adversidade, mas essa adversidade não vai me parar, essa dificuldade não vai me estacionar. Perseverante é eu prosseguir, e eu continuar. Vou encontrar ventos, vou encontrar maré alta, vou encontrar deserto, vou encontrar alguma coisa tentando contra a minha vida, vou encontrar, mas eu preciso ser permanente, perseverante na presença de Deus. Quando eu entendo a perseverança, irmão, a perseverança é uma atitude. Outra coisa muito interessante, que a palavra perseverança não está baseado no que você faz, mas está baseado no que você é. Repita a frase: a perseverança não está baseado no que você faz, mas a perseverança está baseada no que você é. Se eu sou um discípulo de Jesus, então eu vou seguir a doutrina, com certeza. Automaticamente, se eu sou discípulo de Jesus, se eu perseverar, se eu for perseverante, então eu serei. E se eu sou, automaticamente isso vai refletir em outras atitudes, naquilo que eu vou fazer. Vai ser automático. Mas antes até mesmo do que eu venha fazer, primeiro eu preciso ser perseverante. Não está baseado naquilo que faço, está baseado naquilo que sou, naquilo que eu sou, um crente, servo de Deus. Se prego a fé, na hora da tribulação eu tenho que ter fé. Se eu prego a cura, na hora da dificuldade, ou da adversidade, ou da enfermidade, eu tenho que crer na cura. Se eu prego que devemos combater a mentira, que na hora da verdade eu tenho que colocar a verdade para fora mesmo. Irmãos, continuidade, perseverança é continuidade,
permanência e persistência. São três grandes verdades para a nossa vida. Eu continuo crente, eu permaneço no ensino e eu persisto. Não vou parar, não vou estacionar. Nada me para, nada me faz estacionar. Eu vou prosseguir. Glórias a Jesus. E perseverança, voltando a esta frase, não é estar naquilo que faço, mas estar naquilo em que eu sou. Estar naquilo que eu sou. Então, se eu sou discípulo de Jesus, com certeza vai refletir a minha perseverança em outras coisas. Com certeza vai refletir. Pois bem, já tivemos uma introdutória da palavra perseverante. Então, você que está me ouvindo, persevere. E nós vamos ver aqui agora 4 estruturas para que nos mantém perseverantes. Mas para mim persistir, eu tenho que cumprir essas 4 palavras que aqui no 42 a Bíblia está nos ensinando. No 42 a Bíblia está revelando. Irmãos, eu preciso ser perseverante na doutrina. Eu vou especificar isso, item por item aqui, são 4. Número 1, perseverante na doutrina, ou seja, eu tenho que continuar na doutrina, ou seja, eu tenho que permanecer na doutrina, ou seja, eu tenho que persistir na doutrina. Irmãos, a igreja que iniciou com quase 120 crentes batizados com o Espírito Santo, com quase 3.000 crentes se convertendo, continua até o dia de hoje. A doutrina não mudou, continua a mesma. Os ensinamentos continuam os mesmos. E nós iremos destacar isso item por item. Então vamos lá. Perseverante na doutrina, perseverante na comunhão, perseverante no partir do pão e perseverante na oração. Então essas 4 estruturas é que me mantém de pé, porém eu tenho que ser perseverante nelas. A grande questão é essa, que algumas vezes eu não sou perseverante na doutrina, não sou perseverante na comunhão, não é perseverante no partir do pão, e não é perseverante na oração. Irmão, é perseverar. Quando eu vou perseverando, quando eu vou tendo essa atitude, quando eu vou continuando fazendo isso, irmão, Deus dizia uma coisa para você. A igreja começa com 120 crentes, aproximadamente batizados com o Espírito Santo, com quase 3.000 se convertendo. No capítulo 4, os crentes começam a serem perseguidos. No 2, a igreja começa. No capítulo 4, a igreja é perseguida. E é até o dia de hoje. E a igreja é perseguida até o dia de hoje, em pleno século 21, irmão. Não terminou, nem vai terminar. Vai continuar essa perseguição. No entanto, eu tenho que perseverar. Perseverar na doutrina. Vamos lá. Perseverar na doutrina. Deixa eu olhar o relógio, senão eu me empolgo e passo do tempo. Quando a Bíblia está dizendo aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, os apóstolos conviveram com Jesus. Os apóstolos tinham os ensinamentos de Jesus. Os apóstolos tinham conhecimento daquilo que Jesus passou para eles. Os apóstolos tinham. Por isso que a Bíblia está dizendo que perseveraram na doutrina dos apóstolos. Porém, esses apóstolos, além de ter convivido com Jesus, de ter caminhado com Jesus, e foram batizados com o Espírito Santo, e eles estavam seguindo o que Jesus disse lá em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, ide e pregai. Eles estavam cumprindo isso, como também nós. Então, aqui, esses quase 3.000, eles estavam perseverando nos ensinamentos que os apóstolos estavam transmitindo. Será que você está seguindo os ensinamentos que os líderes estão te transmitindo? Em que nós estamos te transmitindo, está seguindo? Se tem algum líder transmitindo um ensinamento fora do contexto da Bíblia, aí é outra história. Mas se estou te ensinando Bíblia, você está seguindo o que a Bíblia está ensinando para você? A palavra doutrina significa ensinamento. Aqui todos os dias temos realizado o culto de adoração, de louvor e de gratidão a Deus para ministrar sobre a sua vida, ministrar para você, ensinar a palavra de Deus para você. Então, será que você está perseverando nesses ensinamentos? Perseverar na doutrina é você acatar o ensinamento,
Perseverar na doutrina é você permanecer no ensinamento. Perseverar na doutrina é você ser persistente no ensinamento. Doutrina é ensinamento. E nós temos levado, transmitido, ministrado até você os ensinamentos de Cristo. Pois Cristo me ensina, Jesus me ensina as suas verdades, e por ele ter me comissionado, ter me dado uma ordem, ide, anunciai e pregai, e depois ele colocou sobre os meus ombros para me ter cuidado da ovelha dele, então eu tenho que ensinar. Você está perseverando, continuando na doutrina? Você está continuando na doutrina? Você está permanecendo na doutrina? Você está persistindo na doutrina? Irmãos, perseverança tem essas três características e que nós precisamos compreender. Vamos lá. Perseverante na doutrina. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 8. Abre a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8. Vamos perseverar na doutrina de Cristo, ou seja, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. João 8, 31 e 32. João 8, 31 e 32. Perseverar na doutrina, nos ensinamentos. Jesus está ensinando a mim e a você, irmão. A gente não pode fingir que não está ouvindo, não. Tem que dar atenção. Temos que dar atenção pela palavra de Deus, que é boa, maravilhosa. João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, ó glória, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ó, irmãos, o texto aqui, o próprio Jesus estava dizendo, vamos falar a palavra crente, para os crentes daquela atualidade, para os judeus que conheciam a Bíblia, conheciam o Antigo Testamento, Jesus está falando com eles, dizendo para eles, se vós permanecerdes na minha palavra, nos meus ensinamentos, na minha doutrina, verdadeiramente sereis meus discípulos. Irmãos, eu só sou discípulo de Jesus se eu permanecer nos ensinamentos deles. E aí, você está permanecendo? Jesus disse, Jesus ensina em Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Já disse isso em outras mensagens, vou repetir aqui, leia lá. Quando você lê lá 5, 6 e 7 de Mateus, vai te dar exatamente as diretrizes, como devemos ser discípulos. Ali, irmão, ensina tudo a procedência, não é que a gente está eliminando as outras coisas, não é isso não, mas diz todos os pilares necessários para que nós possamos seguir as doutrinas de Cristo. E Jesus aqui ensina isso para nós. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Aí no 32 ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Vamos lá, Romanos 12, 15. Hoje é culto de doutrina, culto de ensino da palavra de Deus, ensinando a todos nós como devemos ser crente. Hoje aqui é perseverança. Eu preciso perseverar na doutrina. A primeira questão aqui é a doutrina. Vamos lá, 12, 15. Romanos 12, 15, com a Bíblia na mão aí. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é doutrina. Isto é ensinamento. Aqui está dizendo para mim, para você, que quando alguém está feliz pela conquista, fica feliz pela conquista dele. É doutrina. Quando alguém está padecendo, chora junto com ele, padece junto com ele, estende a mão para ele. É doutrina. Os ensinamentos de Jesus faz com que eu e você sejamos discípulos dele. Irmão, perseverar na doutrina. Eu vou dar aqui só alguns exemplos, não vou ter tempo total para isso, mas só dar alguns exemplos. Outro, não vou ler, só vou deixar para você ler lá. Primeira carta de Coríntios, capítulo 14, que é a ordem que vai nos dar uma diretriz como devemos proceder. Doutrina de Cristo, ensinamento, perseverança. Segunda
estrutura que precisamos ter na perseverança. Eu preciso perseverar na doutrina, continuar, permanecer, persistência. Eu preciso perseverar na comunhão. Quando diz aqui perseverança na comunhão, está ensinando para nós a perseverança aqui no capítulo 2, na comunhão, é na comunhão com um com os outros, daquele que está padecendo alguma coisa. Vou falar na escala, na ordem horizontal, não na ordem vertical. Na ordem vertical vou falar depois, que é a terceira. Na ordem horizontal, comunhão uns com os outros. Essa comunhão uns com os outros deve ter. E dado o momento, quando fala comunhão, não é exatamente, é partilhar isso. É eu estender a mão para alguém que precisa, comunhão. Estou falando na ordem horizontal. E quando aqui fala, você vai ver no contexto, que esses crentes aqui, aqueles que tinham muito, eles partiam com aqueles que não tinham nada. Isso é comunhão. Comunhão é eu ver a necessidade do outro e estender a mão para ele. Comunhão não é eu virar as costas para alguém que necessita da minha ajuda, não. Comunhão é eu olhar e eu ajudar. E nós vemos aqui no contexto que os crentes aqui, esses quase 3.120 crentes, eles aqui tinham comunhão uns com os outros. Quando via alguém padecer, eles ajudavam. Vamos nós compreendermos isso? Vamos isso na Bíblia? Primeira carta de João, capítulo 1, verso 3. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 3. Glórias a Jesus. Abre aí, João, Epístola de João, capítulo de número 1 e o verso 3. Comunhão. Não estamos falando de comunhão de Santa Ceia. Não é isso, estou falando na ordem horizontal. Que precisa também ter comunhão com os outros para tomar Santa Ceia, indiscutivelmente. Mas depois eu vou falar de Santa Ceia. João 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. 3 características de comunhão. Comunhão conosco, ordem horizontal. Comunhão com o Pai e com Cristo e com o Espírito Santo, ordem vertical, com Deus. Eu preciso ter comunhão com meus irmãos aqui e preciso ter comunhão com Deus. Vamos falar daqui a pouquinho. Então, quando a Bíblia está falando aqui que perseveravam na comunhão, quando alguém necessitava, eles estavam em comunhão com os outros. A palavra de Deus nos ensina para nós comunicarmos uns com os outros naquilo que temos falta. Olha, irmãos, claro que nenhum de nós temos poder de resolver o problema de todo mundo, nenhum de nós temos, mas o pouco que temos, podemos até ajudar. Isto é comunhão. E quando a Bíblia está dizendo que perseveraram na doutrina, nos ensinamentos e na comunhão, Jesus ensinou que devemos amar uns aos outros como nós amamos a nós mesmos. E aquilo que eu quero para mim, eu tenho que desejar para você. Então, se eu quero coisa boa para mim, com certeza eu quero desejar coisa boa para você. O contexto aqui fala dessa comunhão na ordem horizontal, para que nós tenhamos comunhão um com o outro. Outra coisa muito interessante, que quando Jesus ele ressuscita e apresenta no meio de 2 discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, num determinado momento, ele terminou a caminhada, eles chegaram a determinado destino, e eles disseram, vai embora não, fica conosco. Ele entrou para dentro dessa casa, e lá, no partir do pão, essa comunhão lá, irmão, não era Santa Ceia não, era alimento normal, que todo judeu tem essa cultura, esse costume. Na hora de sentar, eles partem o pão naturalmente mesmo, porque tem que partir para comer, o pão é grande. No partir do pão, aí está a comunhão, a sentar à mesa, comunhão. Naquele exato momento, aquilo não era Santa Ceia, alimentação natural, normal. Naquele exato momento, os discípulos compreenderam que era Jesus, porque Jesus desapareceu da frente deles, e isto é comunhão, comunhão uns com os outros, na ordem horizontal. Terceira pilar que fala sobre perseverança, perseverança na doutrina. Já entendemos que os ensinamentos da Bíblia é ela toda, não é parcialmente não, é toda a Bíblia. Eu tenho que adquirir os ensinamentos da Bíblia e não arrancar nada dela não, é colocar na minha vida, arrancar de minha vida coisa que não presta. Perseverança na comunhão, continuar a comunhão, permanecer na comunhão e persistência na comunhão. Agora, perseverança no partir do pão. Jesus, o relógio, graças a Deus. Perseverança no partir do pão, que se fala de Santa Ceia.
no partir do pão aqui nesse exato momento, fala da Santa Ceia, comunhão na ordem vertical com Deus. Quando nós lemos todas as vezes lá em 1ª carta de Coríntios capítulo 11, a partir do 23, aonde Paulo fala, eu recebi do Senhor que na noite em que ele foi traído, pegou o pão, partiu o pão, e ele ali ministra sobre as nossas vidas, e nós participamos da Santa Ceia, que é no caso da comunhão com Cristo, que naquele exato momento em que nós lemos e que participamos da Santa Ceia, estamos relembrando a morte do Senhor até que ele venha, no partir do pão. Jesus, ele partiu a vida dele, deu a vida dele, para que nós tenhamos vida. Então, nesse exato momento, o partir do pão não é meramente o pão para alimentar o nosso físico. O partir do pão é o pão que Jesus está dando, é a própria vida dele. Tanto é que lá em João capítulo 6, verso 35, vamos ler, 6, 35, Jesus especifica exatamente a questão do verdadeiro pão. João 6, 35, que diz assim, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Oh, glória! Jesus é o pão, e ele partiu, ou seja, ele deu a vida dele, para resgatar a minha vida e a sua vida. No entanto, se nós prosseguirmos nesse mesmo texto aqui, Jesus é questionado a respeito de quando Moisés fez chover maná do céu. Aí Jesus diz o seguinte, olha, quem nos deu não foi Moisés não, quem dá é Deus. Mas o verdadeiro pão não foi esse lá do deserto por 40 anos não. O verdadeiro pão quem está dando agora é Deus, que sou eu. Eu sou o pão da vida. Então, quando está falando do partir, Jesus deu a vida dele para resgatar a minha vida e a sua vida. Aí, irmão, eu tenho que perseverar nesse partir do pão, que significa ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ou seja, relembrar a morte do Senhor até que ele venha buscar a sua igreja. A igreja, no primeiro século, ela perseverava nessas 4 estruturas. A igreja no século 21 não pode ser diferente. Tem que perseverar na doutrina, tem que perseverar na comunhão e tem que perseverar no partir do pão, na Santa Ceia. 4ª estrutura aqui é a oração. Eu tenho que perseverar na oração. Tanto é que nesse momento dessa pandemia, nós todos os dias estamos orando às 20 horas. Todo o campo em sua casa. Você está clamando a Deus para que Ele venha em nome de Jesus livrar a humanidade dessa pandemia, desse vírus. Para que Deus tenha de misericórdia da humanidade. Estamos orando para que Deus venha dar saúde para todos. Estamos buscando perseverar na oração, irmão. É no momento em que talvez nem tem palavras para falar, mas nossa fé é viva para poder acreditar no que Deus pode fazer por nós. Aqui, os crentes, os quase 3.120 crentes, estavam perseverantes na oração. Tanto é que logo no capítulo 3, alguns desses discípulos, para ser preciso Pedro e João, foram até o templo, para quê? Para orar. Quando eles chegam num templo para orar, eles encontram um homem na beira da porta pedindo esmola. O que eles disseram? Olha, eu não tenho dinheiro para te dar não, mas eu tenho Jesus para te dar, você quer? Levanta daí e começa a andar. E o que aconteceu? Eles foram para orar, e eles disseram, levanta e começa a andar. O coxo começou a andar e entrou para dentro da igreja adorando a Deus. Isto porque aconteceu porque eles oravam, perseveravam na oração. Irmãos, segue a doutrina que estou passando, os ensinamentos que eu estou te passando, os ensinamentos de ter o culto aqui todo dia às 19 horas, participa você e divulga isso. Todos os dias 20 horas, vamos dobrar o joelho e falarmos com Deus. Irmão, segue a orientação da igreja. Segue os ensinamentos que aqui a Bíblia está dizendo. Estou transmitindo o conhecimento da Bíblia para você. Segue essa oração que nós vamos vencer com certeza. Outra coisa que eu vou ter que adiantar devido ao tempo, olha, aqui a Bíblia quando diz perseverava na oração é continuar. Perseverava na oração, permanecer orando e persistir orando. Continuar, permanecer e persistir. Eu vou continuar a permanecer continuadamente orando. Depois lá no verso 46, que eu preciso falar sobre ele ainda, perseverando unânimes.
todos os dias, irmão, perseverando, unânimes, unidade. Irmão, você aqui, ainda que eu não estou te vendo, ainda que você não está nos templos físico, ainda que a gente não está se encontrando, já tem um bom tempo, mas aqui nós temos que perseverar unidos. Irmão, é unido. A unidade não é nós estarmos juntos fisicamente, não é só isso não, faz até parte, mas não é só isso não. Unidos na fé, perseverantes na doutrina, perseverantes na comunhão, unidos na doutrina, unidos na comunhão, unidos no partir do pão e unidos na oração. Se estivermos unidos nisso, irmão, estamos perseverando, continuando, e Jesus estará guardando a minha vida e a sua vida. Nós precisamos compreender que a doutrina de Cristo nos aproxima de Deus e faz com que eu e você estejamos mais próximos de Deus. Hoje aqui nós estamos aprendendo a perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, ordem horizontal uns com os outros, perseverar no partir do pão, ordem vertical, comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e perseverar na oração, unânimes. O 46 diz, unânimes. Outra coisa que eu preciso destacar rapidamente é no 43. Em toda alma havia temor. Em toda alma havia temor, respeito, consideração, valorizava o que os apóstolos passavam para eles, eles respeitavam. O que eu estou passando para você é Bíblia, então respeite. O que eu estou te ensinando é Bíblia, então valorize. O que eu estou te falando é a palavra de Deus, então guarda isso no teu coração e deixa Jesus ser Senhor de sua vida. Como diz lá João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos tira da prisão, irmão, prisão da mentira, e nos aproxima mais e mais de Deus. Meus irmãos, eu tenho que encerrar, que o nosso tempo terminou, temos que orar agora. Deus assim abençoe ricamente os irmãos. Hoje aqui aprendemos que precisamos perseverar na doutrina. Desde o primeiro século da igreja até o século 21, a doutrina é a mesma. A doutrina é isso aqui, Bíblia é a mesma. Desde o primeiro século até o século 21, a doutrina da comunhão, perseverar na comunhão, desde lá até hoje é a mesma, não mudou. Jesus não muda não, irmão. Perseverança no partir do pão não mudou, é o mesmo. Na oração é a mesma. E unânime, irmão, com a mesma visão, com o mesmo objetivo, no mesmo rumo, e assim alcançaremos o melhor de Deus. Você que não aceitou a Jesus como Salvador, aceita hoje. Aceita Jesus como seu libertador hoje. Você que está afastado, volte para os caminhos de Jesus hoje, correndo, porque Jesus está chegando para poder buscar a sua igreja, e Jesus tem algo especial para a sua vida. Nesse momento, meus irmãos, vamos orar agradecendo a Deus, lembrando que os obreiros estão aí nas congregações, nos dias específicos, para os atendimentos da secretaria e tesouraria. Porém, não é para fazer agrupamento em hipótese nenhuma, é só ligar para ele e comunicar com ele, que ele já sabe como vai proceder. Caso estejam os irmãos andando pela rua, ou esteja indo para fazer alguma coisa lá na igreja ou na congregação, use o EPI, que são a máscara, o álcool em gel, vamos nós nos cuidarmos, vamos vigiar e Deus estará cuidando de nós, tá certo? Também está aqui no meu visor do meu lado esquerdo, as contas da igreja, fica à vontade os irmãos. Outra coisa, já orientando os irmãos sobre a Santa Ceia. Haja vista, nós não sabemos ainda o proceder que vai ser do decreto, nós não temos conhecimento ainda, o prefeito está precisando ainda da normativa que vem do governo, então nós temos que aguardar também. Caso não retorne, nós vamos fazer a Santa Ceia de novo online, e será no dia 17 de maio. A nossa Santa Ceia, se fosse normal aqui no campo, seria agora no próximo domingo, né? Mas não vai ser domingo agora, vai ser no dia 17 de maio. Próxima Santa Ceia com todo o campo, da mesma forma, online.
E essa semana já estaremos distribuindo a Santa Ceia para os irmãos nas congregações para vocês pegarem. E os obreiros já podem aí já se preparando, se porventura da primeira vez que você pegou faltou, já contabiliza isso, já vai passando para a secretaria a quantidade que você vai precisar, tá bom? Já vai passando para a secretaria e isso vai ter ajudando nós, o nosso trabalho. Então 17 de maio vai ser a nossa próxima Santa Ceia e por esses dias já estaremos disponibilizando para entregar para os irmãos, tá certo? Vamos orar então para encerrarmos este culto, o que Deus falou com a gente, perseverança. Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por este culto, muito obrigado pelo culto de doutrina, que mais uma vez o Senhor revela, o Senhor ensina da tua bondade, da tua grandeza para a nossa vida. Assim recebe a nossa gratidão, louvor e adoração. E a todos estes que estão aceitando a Ti como Salvador, dá perdão dos seus pecados, escreve o nome deles no livro da vida. Os que estão voltando, dê alegria, meu Deus, no coração, de sentir que são filhos do Senhor. Portanto, assim te adoramos, te glorificamos e peço, Senhor, também, tenha de misericórdia, cura aqueles que estão doentes, sare aqueles que estão enfermos e restaure o lar que está, Senhor, com dificuldade, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis juntos. Amém. A paz do Senhor, igreja. Deus te abençoe.